Bom, minha gente, eu vou começar agora, certo, a gravar português, tá bom? E, assim, a pedido da professora Bárbara, tá? Vou mandar até pra ela depois. E, enfim, vamos começar. O assunto de português tá muito fácil, tá? Não tá difícil não, tá bonzinho de estudar, tá? Então vamos lá. A arte barroca, ela começou no século VI e foi até o século XVIII, tá? A arte barroca, ela foi do século VI até o século XVIII. Começa a escrever aí, tá bom? Então vamos começar. No caso, barroco, vai ser os assuntos, vai ser barroco, função da linguagem e figura de linguagem, certo? O barroco, como eu tinha dito, começou no século VI, foi até o século XVIII. O contexto histórico que ele estava envolvido era a contra-reforma, certo, da Igreja Católica, tá bom? E da reforma, no caso da resposta, resposta protestante, tá bom? Ou seja, a resposta da Igreja, no caso que é batista, isso são protestantes, no caso, são os crentes, no caso, né? Nós, Igreja protestante é isso, tá? Qual era o espírito e o estilo da época? No caso, era o homem complexo e profundo, tá? E era aquele duelo, certo, entre o teocentrismo e o antropocentrismo, tá? O teocentrismo acreditava que Deus estava no meio de tudo, no centro de tudo, tá? E antropocentrismo é o homem no centro de tudo, tá? Beleza. Aí tinha aquela questão, certo, naquela época que era assim: aproveitar a vida ou a pessoa se preocupar com o arrebatamento, no caso. Era aquele duelozinho que tinha naquela época, tá bom? Que até hoje tem, né? Então vamos lá. É só isso, tá? Como é o nome? Poxa vida. A arte barroca, tá? É só isso, tal. E eu vou dar um breve resumo. A arte barroca, ela, no caso, ela fala também sobre os quadros, tal, onde eles pintavam os quadros com, tipo, você tem que se preocupar com os mínimos detalhes. Tipo, se você observar, tem várias, vamos dizer assim, várias linguagens escondidas, vamos dizer assim, entender? Se eles pintavam para dar duplo sentido à imagem, ou seja, como eu tinha falado até lá na sala, lembra que era, aquilo é um espelho, não, aquilo é um quadro. Ficou aquela dúvida se era um espelho, se era um quadro. O que tinha atrás da porta, ele sempre se preocupava com a profundidade, certo? E também eles desenhavam quadros para dar medo. Era tudo escuro e a gente observando direitinho, tinha como se fosse uma imagem naquele escuro, tá ligado? Então é isso. A arte barroca é isso, tá? Agora vamos para a função da linguagem. A função da linguagem tem uma, duas, três, quatro, tem seis funções da linguagem, certo? A função da linguagem é referencial, emotiva, poética, como é o nome? Poxa, fática, certo? Metalinguística e por fim apelativa, tá bom? Referencial, como já está dizendo o nome, no caso assim, mais ou menos, né? Ele serve para informar, certo? Serve para informar, como tinha na gincana lá, o papelzinho que informava a gente das regras da gincana, como seria feito, aonde, quando, a hora. Então ele serve para informar. Isso é a linguagem referencial, tá? Emotiva ou expressiva era quando transmitia emoção, quando transmite emoção, certo? E subjetividade, não se preocupando no caso com o jeito da, vamos dizer assim, não se preocupando com o jeito daquele escrito daquele texto. Eles botavam muito acentos, tipo exclamação, interrogação, muito, certo, tem muito isso. E você sente aquela emoção que aquela pessoa está sentindo naquele exato momento, tá bom? Poética, ó, cuidado para vocês não se confundirem com isso. A função poética com a função emotiva, tá? A função poética, certo? Ela tem emoção? Tem. Mas ela se preocupa com o design do texto, com o módulo do texto, entendeu? Ela se preocupa, tá bom? A emotiva não se preocupa. A poética se preocupa, tá? Não esquece isso. A fática. A fática é quando a gente liga para um amigo, ou para sua mãe, ou para seu pai e diz assim: alô,
Alô, isso é uma linguagem enfática. A gente está testando o canal que está do outro lado, o canal que está recebendo, entendeu? Então a gente fala, alô, isso é uma linguagem enfática, entendeu? Vamos para a metalinguística. É uma linguagem que aborda a si própria, certo? É uma metalinguística, é uma linguagem onde ela aborda ela mesma, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui até uma questão aqui de Bárbara, certo? Que ela fez isso. Deixa só para dar uma melhor explicação a vocês. Metalinguística. É a mesma coisa, é isso mesmo. Tipo, um exemplo. Poemas que tratam do próprio fazer poético, vamos supor. É tipo assim, pronto, é a novela que surgiu agora na Globo agora. Vai ser uma novela que retrata fazendo outra novela, tá ligado? Então é isso. E, por fim, apelativa, tá? Apelativa é, no caso, linguagem de pastores, linguagem de candidatos, certo? Eles estão falando para convencer aquele leitor ou aquele ouvinte. Eles estão falando para convencer, ou para votar nele, ou para aceitar Jesus, ou coisa parecida, ou várias coisas, entendeu? Ou então a professora está lá tentando convencer vocês a entender o assunto, entendeu? Enfim, figura de linguagem. Vamos agora para a figura de linguagem. Figura de linguagem tem 11, se eu não me engano. Tem 11. Metáfora, comparação, hipérbole já vem 3. Depois vem eufemismo 4, ironia 5, pleonasmo 6, paradoxo 7, antítese 8, personificação 9, catacrese 10 e sinestesia 11. Tá? É isso mesmo que eu disse. Então vamos lá. Figura de linguagem. A metáfora. Metáfora é quando a gente faz uma comparação, sendo que não dá para perceber que é uma comparação. É tipo assim, vamos supor assim, deixa eu ver. Esta menina é a flor do meu jardim, certo? Ele está comparando a menina com a flor do jardim dele, mas sendo que não está usando um termo que tipo a gente vê, pô, tá comparando, tá ligado? A gente não percebe que tá comparando. E na comparação é justamente isso, é o contrário. Tem tipo a comparação, é tipo assim, ela é como, ela é tão quanto, tem comparação, esses termos de comparação, certo? Vamos agora para hipérbole. Hipérbole, minha gente, é só vocês decorarem isso. Hipérbole é a linguagem da mãe, certo? A mãe da gente, todas elas falam hipérbole, falam na linguagem hipérbole, tá? Porque, tipo assim, eu falei com você já 1000 vezes, entendeu? Você já passou um dia já inteiro nesse celular. Ela está aumentando, certo? Aquela palavra, ela está aumentando. Eufemismo. Eufemismo é o contrário de hipérbole, quando a gente diminui, certo? Tipo assim, ó, o teu avô, alguma pessoa tal, virou estrelinha, certo? No céu. Ironia. É quando a gente fala com sentido ao contrário, tipo, pô, tu tá bonito que só, hein? Sendo que é ao contrário, tu tá feião, tá ligado? Enfim, pleonasmo. Pleonasmo é quando falamos quando falamos duas palavras, certo? Com o mesmo sentido. É tipo assim, eu vou sair para fora, entrar para dentro. É tipo isso, tá? Pleonasmo. Deixa eu só dar outro exemplo para vocês. Deixa eu achar aqui outro exemplo. Pronto. Ok, pleonasmo. Passei por uma labareda de fogo. Labareda já é fogo, tá ligado? Já, labareda você já tem uma noção que é fogo. Então é isso. Pleonasmo é isso. Paradoxo é quando, tipo assim, você entra em contradição. É tipo isso. Por quê? É tipo assim, quando você fala assim, no caso, o bolo. Eu não gosto de bolo de chocolate, eu só gosto de chocolate. Como assim, tá ligado? Você entra em contradição. Pronto, como tem aqui no caderno eu não gosto de nada de milho, só de milho. Como assim, velho? Antítese. Antítese é quando tem duas palavras, onde uma anula a outra. É tipo assim, hoje eu estou mais ou menos interessada. Tipo, mais ou menos. Cara, você está interessado ou você não está interessado. Mais ou menos, uma cancela a outra. Tá ligado? Você fica sem entender. Tipo, isso é antítese, tá? Quando você tem duas palavras com sentidos contrários. Mais ou menos, tá? Personificação. Personificação é quando você bota em objetos ou
ou até mesmo no céu, no dia, sentimentos que só o ser humano consegue ter. Tipo, hoje o dia está triste, hoje o dia está feliz. Esse caderno tá com a cara triste. Esse caderno tá louco, tá ligado? Isso é personificação, tá? Agora, vamos para a catacrese. A catacrese é quando a gente bota, no caso, nomes de partes do nosso corpo em objetos, tá? Tipo assim, tira o pé do braço do sofá, tá ligado? Olha o pé da cadeira aí pra não arrastar, entendeu? Olha o braço da cadeira aí, enfim, várias coisas que a gente bota, tá? Sinestesia. No caso é tipo assim, quando a gente diz assim, quando na frase vai dizendo assim, a voz de Carlos é tão doce que esquenta o meu coração, tá ligado? É esse sentido assim, tá ligado? É quando a gente tem sentidos diferentes atuando no mesmo tempo. Quando temos sentidos diferentes atuando ao mesmo tempo, tá? Isso é uma sinestesia. Tá bom, minha gente? E é isso, tá? Português são esses assuntos, tá bom? Tá bom demais. Eu gostei até dos assuntos, tá facinho. Valeu, Bárbara. E é isso, tá, minha gente? Agora eu vou gravar a educação física, tá bom? Falou!